Fala galera, tudo bem aí? Esse momento aí em que estamos, de certa forma, reclusos, mas não parados, né? Vamos avançar aí, nossa segunda aula aí de função trigonométrica. Hoje a gente vai falar a respeito das aplicações. A gente teve a primeira aula quando eu mostrei de fato o que acontecia com cada gráfico, mostrei o que acontecia com o período, só para a gente ter uma ideia, ó. Relembrando. Olha lá, a função y igual a mais b, f de cx mais d. Cada letra dessa representa algo no gráfico. Lembra que o a eu chamei de eixo de equilíbrio? No finalzinho a gente vai fazer uma revisão disso no gráfico mesmo. Então o a é o eixo de equilíbrio. O b, que é o número que está multiplicando a função lá, ó. O f é o seno ou cosseno. O b é a amplitude. O c eu chamei de pulsação. Não foi isso? E é o número que altera o período. E o D é a fase inicial, ele altera o deslocamento horizontal. Se eu não me engano, vocês estão aí com a apostila de vocês. Quem não está, providencie. Vai ser a nossa segunda aula, se não me engano, página 147, onde nós vamos começar a resolver a questão aí 1. Então vamos lá. A gente vai resolver essa questão, que é uma questão de aplicação, questão clássica aí da UNB, muito boa por sinal. E a gente vai relembrar e revisar muitas coisas aí. Preparados? Vamos que vamos? Ok. Vamos lá, olha só. A questão fala assim. Predadores e presas podem coexistir em um ciclo de reação de equilíbrio. Em uma região, se uma população de ratos aumenta, os gaviões tendem a se tornar mais numerosos, porque tem mais ratos para comer. O aumento dos gaviões, então, provoca a redução da população de ratos, equilibrando, assim, o aumento inicial dos ratos. Os gráficos abaixo ilustram, de forma simplificada, esse ciclo. Então, vocês estão com essa figura aí, com essa gravura, ok? Da questão número 1, esse texto vai servir para as questões 1 e 2, e a gente vai partir para as questões. Olha lá. Nesse contexto, considere que as populações de gaviões e ratos representadas na figura sejam em função do tempo t, descritas respectivamente por, olha lá, g de t igual a m mais a, seno de ômega t mais b, e r de t, n mais b, seno de ômega t mais c. M, N, A, B e ômega são constantes positivas, isso é muito importante. O B está entre 0 e π, C também, e B diferente de C. Pessoal, só recapitulando, ó, se a gente fizer uma analogia desse M, A, ômega e B, lá na nossa função original, a gente voltar um pouquinho lá, ó, são esses coeficientes A, B, C e D. Ok? Enfim, esse M vai ser o eixo de equilíbrio, o A vai ser a amplitude, o ômega vai ser a pulsação e o B vai ser a fase inicial. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Vamos lá para a primeira questão. Com base nas formações, julgue os itens. Item 1. As funções G e R são periódicas, com períodos iguais a 2π sobre ômega. Pessoal, qual é o período do seno, já que essa função é seno? O período do seno original é 2π. Como esse número aqui, ó, o ômega, é o número que está multiplicando a variável t, que está no lugar do x, lá da função original, o período seria o período original, que é o 2π, dividido pelo módulo de c. Então, o período dessa função g de t e da função r de t, ambos serão 2π dividido pelo módulo, como a gente viu na primeira aula, lembra? Então, se a gente olhar para o item, a gente vai achar que esse item está errado, porque ele falou que é 2π sobre ômega. Então, ele esqueceu do módulo, gente? Não, né? Não precisa colocar o módulo. Por quê, meninos? Olha lá. Ômega é uma constante positiva. Então, o item 1
Correto. Ok? Qualquer dúvida, levante a mão, mas a gente vai avançando. E no final eu posso voltar também nas questões e recapitular. Beleza, meninos? Item 2. O tamanho mínimo atingido pela população de ratos é N-B. Pessoal, tá aqui a população de ratos, ó. O tamanho mínimo é quando o seno atingir o valor mínimo. Se a gente calcular o seno mínimo, nós já sabemos e aprendemos que o seno varia de -1 a 1. Então, o valor mínimo do seno seria -1. Multiplicado por B, menos B. Somado com N, N menos B, o item está correto. Tudo bem, meninos? Ok. Olha o item 3. G de T igual a M para todos os valores de T iguais a Kπ menos B sobre ômega. Para K pertencente aos naturais, diferente de zero. Pessoal, olha só. G de T igual a M. Então, eu tenho que pegar esse G de T aqui, que é a função do número de garças, e igualar a M. Ok? Então, eu vou igualar esse G de T igual a M. Olha lá. Resolução do item 3. Igualei G de T igual a M. Então, vai ficar M igual a M mais A seno de ômega T mais B. Pessoal, quando você passar esse M aqui, ó, pro lado de cá, ele não vai cancelar? Vai dar 0 igual a seno de ômega T mais B. E aí a gente está vendo que A seno de ômega T mais B dá 0. Como o A é uma constante positiva, ele não é 0. Então, esse pedaço seno de ômega T mais B tem que dar 0. Aí eu te pergunto, qual é o ângulo que o seno é 0? 0, 180, 360 e aí vai. Ou seja, de 0 para 180 você andou meia volta. De 180 para 360 você também andou mais meia volta. Então você está andando de π em π. Como você vai andar K vezes ômega T mais B igual a Kπ. Passa o B subtraindo e o ômega dividindo. A gente vai encontrar que T é Kπ menos B sobre ômega. O item está correto. Tudo bem até aí, meninos? A única coisa seria verificar onde que o seno de alguma coisa dá 0. Tudo bem? Beleza. Importante lembrar também daquela tabelinha do 0 pula 1. Bom, vamos lá para o item 4. Ele está querendo saber quem é maior, M ou N. Então, se você olhar para as duas funções aqui, G de T e R de T, M e N, ambos são os eixos de equilíbrio das funções G de T e R de T. E o que era o eixo de equilíbrio? Lembra que eu ensinei para vocês que o eixo de equilíbrio era aquela reta que ficava no meio do retângulo onde a gente fazia o gráfico? Então vamos lá? Tá aí o gráfico. Observa o seguinte, ó. Gaviões. Falei garças, né? Garças é da outra questão. Gaviões. É esse gráfico contínuo. Ratos é o gráfico pontilhado. Então, onde é que está o eixo de equilíbrio dos gaviões? Vamos colocar primeiro dos ratos aí, ó. O eixo de equilíbrio dos ratos é essa reta que eu acabei de traçar, que é a reta que divide esse gráfico pontilhado aqui, ó, ao meio certinho. Estão vendo? Tá o N. Vou voltar lá. Olha lá. A gente quer o quê? A gente quer exatamente aonde que está o eixo de equilíbrio, que é a reta que divide o gráfico ao meio certinho aqui, ó, dos ratos. Ok. Olha aí onde é que está o eixo de equilíbrio do gráfico do número de gaviões. Então, se você olhar para essa reta preta e a reta azul, a reta preta está passando em N e a reta azul está passando em M. Como aqui é o eixo Y, você vai aumentando à medida que você vai subindo, a gente encontra que N é maior que M.
Então, o item 4 está errado. Tranquilo? Beleza? Show! Vamos passar para a próxima questão? Que ainda é referente a esse texto. Olha lá. No final dessa segunda questão, eu abro para dúvida. De repente, alguém pode querer perguntar aí e a gente já tira a dúvida dessa questão. Tá ok? Então, vamos que vamos. Ainda com base nas informações do texto, julgue os itens a seguir. Quando a população de gaviões é máxima, o mesmo ocorre com a população de ratos. Pessoal, esse quando é em que tempo? Olha para esse ponto bem aqui, ó. Aqui não é um dos pontos onde a população de ratos é máxima. Então ele vai ter um tempo aqui no eixo tempo, ó. Em algum momento vai ter um tempo T aqui em que essa população aqui vai ser máxima. Pessoal, esse mesmo tempo aqui é o mesmo tempo em que a população de gaviões é máxima? Olha aqui do lado. Não, né, gente? Porque um está aqui e o outro está aqui. Tudo bem? O item 1 está errado. Item 2. Quando a população de ratos decresce, o mesmo ocorre com a população de gaviões. Pessoal, pensa uma coisa aqui, ó. Quando a população de ratos decresce, se você olhar exatamente nesse pedacinho aqui que eu estou pegando aqui, ó, a população de ratos aqui, ó, ela está decrescendo. Então, é um tempo aqui qualquer, daqui até aqui. Então, ela está decrescendo. Nesse momento aqui em que ela está decrescendo, o que está acontecendo com a população de gaviões? Está crescendo, né, gente? Se você olhar para cá, ó, desse intervalo de tempo, daqui, onde está o cursor do mouse, para cá, é onde a população de ratos ela decresce e a de gaviões ela cresce. Então, o item 2 está errado, porque o mesmo não acontece com a população de ratos e gaviões. Tranquilo? Item 3. Em nenhum momento as duas populações possuem o mesmo tamanho. Isso é bobeira, né, gente? O mesmo tamanho estaria no eixo Y. É só você verificar que existem pontos aqui, ó, onde o gráfico dos números de gaviões intercepta o gráfico do número de ratos e vice-versa. Então, aqui as populações são iguais, aqui as populações são iguais, aqui as populações são iguais. O item 3 está errado também. Tudo bem, meninos? E o item 4, segundo o modelo estabelecido, comprova que se o T for muito grande, haverá a extinção de gaviões, ocasionando uma superpopulação de ratos. Então, ele está dizendo que quanto mais tempo a gente for seguindo aí nesse modelo, vai fazer com que os gaviões sejam extintos e ocasionando uma superpopulação de ratos. Nada a ver, né, gente? Isso não fala no texto. Mesmo porque essa função aí, as duas, são funções senoidais. Então, elas aumentam e diminuem. Então, isso não tem nada a ver. O item é errado. Eu abro agora para dúvidas nas primeiras questões. Dúvidas? Tá tranquilo? Querem falar? Querem participar? Tá tudo bem aí? Posso seguir? Vamos lá, tem bate-papo aqui. De boa, tudo bem. Show. Beleza, obrigado, Isabela. Página 149. Tranquilo. Vamos que vamos. Então vamos para a próxima questão, ok? Vamos lá. Bom, ele está dizendo o seguinte. Na verdade, eu pulei 2, está aqui. Questão 3. Acompanha comigo aí. Em determinada região, a temperatura T em graus Celsius para cada T do dia é descrita por essa expressão aí, ó. Então, T maiúsculo é a temperatura e para cada hora T do dia é o T minúsculo. Então, Tzinho representa a hora do dia.
Com base no texto anterior, julgue o item. A temperatura máxima diária nessa região ocorre antes das 11 horas da manhã. Pessoal, a temperatura máxima é o valor máximo desse T aqui, ó. E o valor máximo acontece quando o cosseno assume o valor máximo. E o cosseno é máximo em algum ponto, em alguma hora do dia. Agora vamos pensar, esse cosseno aqui, ó, disso tudo, dessa expressão toda, ele varia de -1 a 1. Então, se a gente pensasse em temperatura máxima, seria quando o cosseno valesse 1. Aí 1 vezes 6, 6, mais 25, 31. Só que não é isso que ele está perguntando. Ele não está perguntando a temperatura máxima. Ele está perguntando quando, que horas acontece a temperatura máxima. Ou seja, é quando esse cosseno aqui assumir o valor 1. Olha lá. Cosseno de t menos 12, π sobre 12 tem que ser igual a 1. Então, para que o cosseno seja 1, eu pego o ângulo e iguala a quanto? 0, porque cosseno de 0 é 1. Então, se isso tudo aqui é 0, basta dizer que o numerador é 0. E se o numerador é 0, t tem que dar 12, né, gente? Está dizendo que ocorre antes das 11 horas da manhã? Não, ocorre às 12 horas. Tudo bem? Gente, tranquilo? Posso seguir? Professor, Show. Oi? volta uma questão rapidinho. Voltar em qual? Nessa 3. Nessa aqui? Diga. Isso. Se considerar esse igualar a 2π no caso, vai dar 36 horas. Aí, como é que faz? Isso, mas é porque a 36 horas aí ocorre antes das 11. 36 é antes das 11? Não. É porque o primeiro valor para que a temperatura seja máxima é 0. Depois 2π, depois 4π. Eu concordo com você. Ah, Só que sim, o tá primeiro certo. resultado é 0, né, queridão? Aham, tá certo. Obrigado, professor. Valeu. Posso seguir? Bora. Olha lá. Próxima questão. Tá assim. Um exemplo da relação ecológica conhecida como predador-presa é a população de garças, que se alimenta de peixes, e aí espera-se que o aumento da população de garças provoque uma diminuição da população de peixes, enquanto que o aumento no número de peixes acarrete um aumento no número de garças. Essa relação ecológica é objeto de vários estudos matemáticos, e as populações de presa e predador podem ser descritas pelas funções seno e cosseno. Suponha que as populações de garça e de peixes, no tempo t, medido em horas, sejam dadas por g de t e p de t. As curvas a seguir ilustram a dinâmica das populações de garças e de peixes ao longo do tempo, durante aproximadamente 25 anos. Ok, meninos, vejam bem. A primeira coisa é a gente descobrir qual dos gráficos é garça e qual é peixes. Então, se você observar, essa função ela está escrita um pouco diferente do que a gente tem costume. A gente coloca A mais B seno lá, 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 lá. Então, o A aqui, ó, que é o eixo de equilíbrio de uma delas é 1.500. A outra, o eixo de equilíbrio é 3.000. Então, vamos lá. Onde é que é o eixo de equilíbrio? O eixo de equilíbrio é exatamente onde a reta corta o gráfico aí no meio. Essa reta azul que eu desenhei aí agora, meninos, ela tá aí no 1.500, tá vendo? Entre 1.000 e 2.000. Então, essa reta azul, ou seja, esse gráfico menor aí, ó, ele representa o gráfico de garças. Só voltar lá, ó. Garças, o eixo de equilíbrio é 1.500. Então, se a gente seguir agora, olhar o eixo de equilíbrio da outra, ó, está dividindo esse gráfico maior aí ao meio, vai ser 3.000. Então, essa grandona aí representa peixes. Tranquilo? A população de peixes diminui durante o primeiro ano.
É só você olhar aqui agora. Ó. Se esse gráfico grande é a população de peixes, aqui o ano 0, você vai aumentando durante o primeiro ano. Esse gráfico maior, ele está diminuindo, o item está certo. Mesma coisa, quando a população de peixes é máxima, a de garças também é máxima. Pessoal, a população de peixes aqui, ó, vai ser em algum tempo, um pouco depois de 10, o T valendo 10. Quando ela é máxima. O mesmo ocorre com a população de garças? Não, a população de garças aqui nesse momento aqui, ó, está um pouquinho para frente. Tudo bem, gente? No momento aqui, T, essa população de peixes é máxima. Nesse mesmo momento, a de garças não é máxima. O item 2 está errado. Transcorridos 4π anos, as duas populações são iguais às respectivas populações iniciais. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: transcorridos 4π anos, as populações se repetem. Ou seja, a gente precisa descobrir qual é o tempo ou o período dessas duas funções. É só se a gente voltar um pouquinho aqui, ó. O período seria o quê? 2π, que é o período original, dividido pelo número que multiplica o tzinho aqui, ó. Ambas, os números que multiplicam o tzinho são meio. Então é 2π sobre meio. 2π dividido por meio. Repete a primeira, multiplica pelo verso da segunda. 4. 4π, o item está certo. E aí, finalmente, o último item. Entre os tempos 5π sobre 2 e 9π sobre 2, ambas as populações estão crescendo. Pessoal, esse 5π sobre 2, eu calculei, e ele dá 7, um pouquinho maior que 7,5. Então, 5π sobre 2, ele está mais ou menos aqui, ó, no gráfico, tá vendo? E o 9π sobre 2 dá um pouquinho antes de 15, é 14 e alguma coisa. Olha lá. Se você olhar nesse intervalo aqui, ó, de 5π sobre 2 até 9π sobre 2, eu concordo que a população de garças está crescendo, mas a de peixes ela cresce e ela também decresce. Então a gente não pode afirmar que ambas estão crescendo, o item está errado. Ok? Posso seguir? Beleza. Estou tentando correr um pouquinho contra o tempo aqui, porque eu queria mostrar um negócio bem legal para vocês. A questão número 5, eu passo depois o gabarito. Ela também é tranquila. A questão 6, eu preferi fazer ela, porque ela vai relembrar algumas coisas importantes aí, quando a gente se trata de função trigonométrica, onde tem módulo. Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou ler rapidamente, mas eu creio que meu tempo aí já está quase assim. A gente está quase com meia hora de aula aí. Vamos lá. Em um homem adulto, o intestino delgado é um tubo com um pouco mais de 6 metros de comprimento e pode ser dividido em 3 regiões: duodeno, jejunum e íleo. No intestino, as contrações rítmicas e os movimentos peristálticos das paredes musculares movimentam o quimo, ao mesmo tempo em que este é atacado pela bile, enzimas e outras secreções, sendo transformado em quilo. Considere a função. Tá aí a função, que é uma função trigonométrica, mas o seno aqui está em módulo. Lembra que a gente, na primeira aula, a gente verificou que quando você tinha módulo de seno, eu já vou adiantar, o seno normal varia de -1 a 1, o módulo varia de 0 a 1, porque não pode dar valor negativo. Então, o menor valor dessa função aqui seria 0, multiplicado por 2 dá 0, somado com 3 dá 3. O maior valor dessa função é quando esse valor aqui for 1, multiplicado por 2 dá 2, somado com 3 dá 5. Então, o valor máximo de D vale 5. Descreva a variação do diâmetro D em centímetros de uma secção do duodeno durante a passagem do bolo alimentar, em que T representa o tempo em segundos, e que durante a passagem do bolo alimentar, o comprimento do duodeno não se altera conforme ilustrado na figura ao lado. Então tá aí. Vamos para os itens? Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Durante a passagem do bolo alimentar, a referida seção do duodeno atinge diâmetro máximo de 5. Acabamos de ver, né, gente? E quando esse valor aqui for 1.
Vezes 2, 2. Mais 3, 5. Certo. Durante a passagem do bolo alimentar, o valor mínimo atingido pelo diâmetro dessa seção do duodeno é inferior a 1. Pessoal, o valor mínimo é quando esse módulo aqui, ó, for quanto? 0. Então, se aqui for 0, multiplicado por 2, dá 0. Isso dá 3. Então, o valor mínimo é inferior a 1. Não. E a passagem do bolo alimentar por essa seção do duodeno leva mais de 2,8 segundos. Pessoal, qual que é a passagem do bolo alimentar? Ele está querendo saber o tempo que leva para esse bolo alimentar passar. Lembra que essa função aqui é uma função periódica porque ele é seno. Então, a gente teria que calcular. Faz o seguinte, faz a conta aqui comigo. O período dessa função, esquece o módulo por enquanto. O período dessa função seria 2π dividido por π sobre 3, ok? Então é fácil de fazer essa conta. 2π dividido por π sobre 3. Você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 2π dividido por π sobre 3 vai dar 6. Então o período dessa função seria 6 se não tivesse o módulo. Para vocês que quando tivesse o módulo, o período se reduziria a metade. Então, o período original seria 6, metade de 6, 3. Está dizendo que é mais de 2,8 segundos. Correto. Tudo bem, meus queridos? A gente encerra aqui e eu quero mostrar algo importante aqui, bem legal para vocês. Olha só. Eu vou mostrar isso aqui no gráfico para ver o que está acontecendo. E eu coloquei aqui, ó, a função f de x igual a mais b seno de cx mais d. Coloquei com seno, por exemplo. Ok? Então, olha só o que vai acontecer. Essa função é a função que todos esses coeficientes estão numerados, tá vendo? Então, primeiro... Não está aparecendo, não. Tá aparecendo, não? Não. Sério? Eduardo, você tem que ir lá. Está aparecendo só a última tela. E compartilhar outra tela, essa tela do Beleza. GeoGebra. Beleza. Novo compartilhamento. Show de bola. Agora apareceu? Agora tá top. Massa. Tô vendo tudo. Você é o cara. Meninos, vejam bem, ó. Esse D aqui eu falei que era a fase inicial. Eu vou fazer o seguinte com ele, ó. Eu vou fazer ele virar 0. A gente está vendo, então, que essa parte do gráfico aqui, ó. Essa parte do gráfico é o gráfico do seno. Então, seria 1 mais 1 seno de x. Vamos só ver o que vai acontecer. Quem era o A? O A não era o eixo de equilíbrio? Ou seja, o A é a reta que divide o gráfico ao meio certinho aqui, galerinha, ó. Então, olha só. Vamos fazer uma animação aqui para ver o que vai acontecer, ó. Tá vendo que a reta que divide o gráfico ao meio, ela vai para cima ou para baixo. Ou seja, o gráfico vai sempre transladar para cima ou para baixo conforme o valor do eixo de equilíbrio. Tudo bem? Beleza, agora eu vou colocar aqui o eixo de equilíbrio, por exemplo, valendo 0. E vou mostrar o que acontece com os outros coeficientes. Bom, o que era o B? Não era a amplitude? A amplitude é esse valor aqui, ó, como o professor de física mostrou lá para vocês na questão lá na aula de ondas, de ondulatória. Olha o que vai acontecer. A amplitude vai aumentar ou vai diminuir conforme seja o valor dela. Olha lá, animação. Olha aí. Aumentando a amplitude, tá vendo? Aumentando. Eu coloquei um intervalo aí de menos 5 a 5 só para a gente verificar o que estava acontecendo. Tudo bem, meninos? Aí eu te pergunto, por que ele virou o gráfico aí? Por que ele virou? Por que ele virou? Porque o B passou a ser negativo. Aí eu ensinei para vocês o tipo de gráfico e quando era menos seno, o gráfico virava de ponta cabeça. Ok, meninos? Beleza, olha o Czinho. Lembra que o C altera o período? Se o C altera o período, é que o gráfico ele vai ficar mais alongado ou vai ficar mais apertadinho. Olha só. Aí, ó. Olha o C alterando o período aí, gente. Top demais, né? Tá vendo? O C altera o período. E o D altera o deslocamento horizontal. O que é o deslocamento horizontal? O gráfico vai ser transladado para a direita ou para a esquerda. Então, agora eu vou pegar, olha lá o D. Olha o gráfico andando para a direita ou para a esquerda.
porque o D altera o deslocamento horizontal. Então, vai tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso depende do sinal dele. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Bom demais. Eu abro agora para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, eu volto lá na tela compartilhada do PowerPoint e esclareço aqui o que vocês quiserem. E aí, galera? De boa? Bom, aquela questão lá que eu pulei, que é essa questão aqui, ó. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar outra tela aqui. Novo compartilhamento. Essa aqui. A questão que eu pulei é essa questão aqui, ó. Eu? Kaique pediu para você fazer o item 3 da 6 de novo. Não sei se O você item viu. 3. Beleza. Olha lá. Essa aqui, né? Esquece o módulo. Esquece a função sem o módulo. O período seria 2π dividido por π sobre 3. 2π dividido por π sobre 3, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 6. Mas como a função está em módulo, o período se reduz à metade. Então, como o período original era 6, reduzindo a metade dá 3, que é mais de 2,8. Beleza? Beleza, aqui. Edu, temos só 2 minutos, tá? 2 minutinhos? 2 minutos. Show. Estou aqui à disposição, meus queridos. Fiquem à vontade para perguntar. Professor, só volta na função, fazendo favor, e fala de novo rapidão o que é cada coisa. Ah, claro. Cada... Bora lá. Compartilhar de novo. Você quer a função do primeiro slide da aula? Não, essa que você acabou de fazer, é porque eu estava fazendo aqui A animação, mentalmente. né? É, exato. Olha lá. O A é o eixo de equilíbrio. É essa reta que divide o gráfico ao meio certinho. O B é a amplitude. Ele vai alongar ou vai achatar o gráfico. O B ele alonga ou achata o gráfico, tá vendo? Uhum. O C ele vai alterar o período. Ou seja, o gráfico vai ficar bem espaçado ou apertadinho. Olha aí, ó, período. Ó. E o D, que é esse último coeficiente, ele vai alternar o deslocamento horizontal. Ou seja, o gráfico vai andar ou vai ser transladado, empurrado para a direita ou para a esquerda. Entendi. Beleza? Valeu, obrigado. Como vai ficar o menos seno de x nesse gráfico? O menos ele inverte, né? Ó, vamos fazer aqui, ó. O menos seno, o B vai ser negativo. Então, vamos colocar aqui o B valendo menos 1. Ó, o B valendo menos 1. Tá vendo que o gráfico está de cabeça para baixo, meio de ponta cabeça? Então, o B aqui está sendo menos 2. Ó. Se eu colocar o B valendo um sinal positivo, ó lá. Na verdade, é isso mesmo. Ó lá. É porque esse gráfico está transladado para a direita. Colocar o D valendo 0. Obrigada. De nada, entendeu? Entendi. Show. É top, garoto. E aí, meninos? Tudo bem aí? Ficou mais claro aí? Porque aquela primeira aula a gente não teve muito tempo de desenhar os gráficos, mas acho que agora ficou claro. Temos 1 minuto e 35 para encerrar. Eu acredito que a gente pode encerrar, Feu.